Hoje vamos falar sobre uma violência que se camufla no silêncio, a homofobia nas escolas e a exclusão. Através do filme Close, do livro The Velvet Rage e do texto de Nilson Jim, para podermos entender como o ambiente educacional pode reforçar ou combater a vergonha que se instala em tantos jovens LGBTQIAPN+, e como poderiam ser inspirados sem medo de serem o que são. A homofobia, como nos lembra Jean, vai além da agressão direta. Ela também se revela na omissão, no currículo que silencia e nos educadores que evitam o tema. Como podemos chamar uma escola de formadores de cidadãos se ela contribui para o adoecimento dos seus alunos e não inspira os seus alunos? A pergunta que nos guia é: o que acontece com uma criança que aprende desde cedo que amar da sua forma é um erro? Quais efeitos psicológicos essa negligência causará nesses alunos? A escola deve ser também um espaço de formação de cidadania e de respeito aos direitos humanos. Assim por se dizer, docentes deveriam assumir e encorajar, sem discriminação, omissão, e assim educarem sobre como pessoas LGBTQIAPN+, também estão presentes na educação escolar, como Alan Turing, que é o pai da computação, que mesmo assim foi criminalizado por ser um homem gay. Em sala de aula não é comentado, porque não é uma informação necessária, com a justificativa comum utilizadas pelos docentes que a identidade de gênero e sexualidade pertence ao domínio da vida privada, sendo que encoraja alunos gays que, mesmo em uma sociedade que os recriminam, podem seguir a carreira que quiserem, gênios, matemáticos, filósofos, entre outros. Existem diversos grandes nomes como Turing, que são excluídos ou encaixados na heteronormatividade da grade escolar, contribuindo à invisibilidade, à valorização dessas pessoas, na inspiração de alunos LGBTQIAPN+, como Reinaldo Arenas, Virginia Woolf e Frank Kameny. Então, como o texto de Dini cita, questionar os limites e os preconceitos no uso da linguagem constitui também um exercício de resistência a processos de discriminação e exclusão e devem ser encorajados no espaço da educação. Tendo alguns exemplos cinematográficos mostrando dificuldades que a homofobia na vida de jovens sofre, como no filme Close, dirigido por Lucas Gomes, apresenta a relação íntima entre dois meninos, Léo e Remy. Essa amizade intensa, cheia de carinho, é abalada quando os colegas de escola insinuam que há algo errado entre eles. Na escola, a homofobia se expressa por meio de agressões verbais e físicas, que estão sujeitos a estudantes que resistem a se adequar à heteronormatividade. Conceito criado pelo pesquisador americano Michael Warner para descrever a norma que toma a sexualidade heterossexual como norma universal e os discursos que descrevem a situação homossexual como desviante, citado por Diniz em seu texto, reforçando o que é visto no filme. A escola, ao invés de ser um espaço de acolhimento, se torna palco de cobrança de masculinidade e reforça que os estudantes não podem, mesmo que esse bullying, que é visível, traz consequências como suicídio de adolescentes por causa dessa negligência. Assim como Brian, no exemplo citado por Donald Sabo, no artigo de Dennis, Remy é pressionado a performar o que a escola espera de um menino de verdade, e o preço disso é alto. O filme é sobre luto, mas também sobre a morte do afeto entre meninos, e demonstra as consequências psicológicas que o ambiente escolar pode trazer. No livro The Velvet Rage, Dawes descreve a vergonha profunda que muitos homens gays internalizam por crescerem em ambientes que condenam sua existência. Ele chama isso de vergonha envergonhada, aquela que se aprende antes mesmo de saber o que ela é. O capítulo 5 do livro se chama Fugindo do Caos Emocional, da vergonha à integridade. Ali, Dawes descreve como a negação, a performance e o medo moldam a identidade de quem precisa esconder a sua verdade para sobreviver. Essa vergonha muitas das vezes começa na escola, como vimos em Close e nos exemplos do texto do Diniz. É a vergonha de ocupar o espaço, a vergonha de sentir, a vergonha de amar. Sendo assim, fechamos com a seguinte provocação de Dawes. Só quando paramos de fingir que somos aceitáveis é que começamos a ser autênticos. Mas como cultivar a autenticidade em um lugar que ainda considera sua existência um problema a ser corrigido? Agora, para expandir ainda mais esse tipo de provocação, vamos falar sobre a Rita Von Hunt. Ela é uma drag queen, professora e uma figura essencial no debate político e público sobre a educação, diversidade e entre outras pautas, a política e inclusão do povo LGBTQIPNA+. As instituições sociais, como a escola, ela atravessa o coração das crianças e de
alguma forma ela cria mais um tipo de exclusão, onde todos são formados e apagam um pouco da sua identidade, um pouco do que são. E principalmente no vídeo, ela vai dizer que você escolhe. Ela vai poder falar um exemplo sobre como a escola perpetua sistemas de opressores, sobre o silenciamento de métodos de dominação. E a Rita, ela é um exemplo claro de sua inteligência, coragem, e lembra que a educação ela é sempre um ato político. Qualquer tipo de educação e capital cultural são válidos diante de um sofrimento de tantas pessoas que são silenciadas e que, de forma alguma, esse silenciamento acontece de forma neutra. A escola precisa deixar de ser uma fábrica de bons costumes e passar a ser um laboratório de liberdade. Você cresce uma criança queer. E aí começam a tirar tudo de você. Não pode sentar assim, não pode falar assim, não pode gesticular assim, não pode usar essa aqui, essa cor não é pra você, não pode brincar com isso. E eles vão te despindo de tudo, até que não sobre nada em você. E aí a gente chega aos 30 e fala, por que eu sou tão tímido? Por que eu não tenho traquejo social? Por que... Não, você tem. É que a escola te tirou, né? O primeiro aparato ideológico repressor do Estado, ele te tirou. Ele falou, assim você morre, assim você sobrevive. E a escola é uma fábrica de subjetividade. Ela te ensina desde pequenininho que se você rebolar, você vai acabar com a cabeça no vaso sanitário. E a coordenação vai chamar a sua mãe, não a dos outros, né? A criança que vai precisar ir para o psicólogo é você, não as outras. E agora eu comecei a tomar de volta e falar, é tudo meu e ninguém vai me pôr a mão.